gente vai falar aí sobre magia, mas vai falar sobre essa magia, essa bruxaria de uma forma geral. Achei interessante esse ponto. Porque a gente já ouviu falar bastante sobre magia natural, bruxaria natural, tudo. Por mais que talvez você ainda também utilize essas práticas, achei interessante a gente falar sobre outras vertentes, outras formas que se encontram dentro da bruxaria, tá? Conta um pouco pra gente da sua história, como que você começa aí desde criança e vai chegando aí pra até se tornar uma bruxa. Então vamos... Pode puxar o microfone pra você. Tá bom? Isso, tá bom, tá ótimo. Sou geminiana, então vocês vão me ouvir falar bastante, tá? Meu nome é Bárbara, tenho 37 anos. Eu conheci a bruxaria lá por volta dos 14, 15 anos de idade. Porque eu vim de uma família que não tinha crenças religiosas. Inclusive, a minha mãe sempre falou mal de Cristo, de Jesus e de Deus, por questões pessoais dela, de ter perdido um filho antes de mim. Então, ela tinha nojo, né? Qualquer coisa. Só que eu sempre fui uma criança que via, percebia e ouvia coisas que ninguém mais estava percebendo. E aí, como eu não tinha uma família religiosa e minha família também não tinha um núcleo de amizades com pessoas religiosas, eu não sabia o que fazer. Eu achava que eu só era louca, né? E aí, não entendi até hoje como aconteceu, mas a espiritualidade sabe como ela faz. Eu tava passeando numa livraria, né? E aí eu encontrei a parte de ocultismo. E aí eu sentei ali pra ler livros de bruxaria e falei assim, nossa... Eles me explicam algumas coisas que eu percebo, que eu vejo, que eu sinto. E aí eu comecei a estudar por conta própria, na época, né, gente? A gente não tinha Instagram, não tinha Google, não tinha internet. Então, eu era nesse processo. Aí, em alguns eventos, fiz parte do Yahoo Grupos de Wicca do Brasil. Gente, acho que isso nem existe mais. E eu fugi da Wicca, graças a Deus, também, que é uma coisa que nunca fez sentido pra mim. E aí eu fui desenvolvendo a bruxaria de um jeito bem particular. Fui, voltei, virei evangélica durante um ano, porque eu fiquei com medo das coisas que eu fazia, porque funcionavam demais. E aí eu falei assim, não, gente, tem coisa aqui, coisa do diabo, né? O catolicismo sempre dentro da gente. E aí, o que fez virar a minha chave mesmo foi quando eu ganhei de presente de um grupo de amigas um curso de bruxaria. Eu já falei assim, você é bruxa, né? Mas talvez esse curso seja legal para você ter mais gente para conversar, para compartilhar. E a primeira frase que a pessoa falou nesse curso é assim, o catimbó é a verdadeira bruxaria brasileira. E eu falei assim, isso daí é o que eu tenho interesse. Né? Porque pra mim, mesmo que eu acabei caindo muito na questão do Seidir, do Assatru, da linhagem nórdica, até por causa do sobrenome, mas eu sentia falta de alguma coisa. E aí, só que esse curso não desenvolveu isso. Mas, de novo, coisas que quem tá na espiritualidade aqui, né, sabe como é que funciona. Apareceu um curso de Catimbó Jurema na minha frente. E aí eu entrei no curso de Catimbó Jurema e falei assim, agora eu entendi o que é a minha bruxaria e como é que ela funciona. Né? Então, isso é muito interessante, entender que a bruxaria ela é particular, né? Ela não é uma coisa fechada. Tipo, existem diferentes bruxarias, e bruxarias, inclusive, são repertórios sociais, antropológicos e de comunidades. Então, eu acho isso muito interessante. Então, eu caí na bruxaria dessa. E aí, depois de 8 anos, eu me consagrei na Jurema Sagrada. Toco o meu clã de bruxaria desde 2019. E a gente trabalha esse desenvolvimento pessoal dentro da bruxaria, histórico, simbólico, sem esquecer o que é a bruxaria, a origem desse termo, da onde e como é que isso constrói, inclusive, corpos femininos. E eu falo, né, se não existisse caça às bruxas, não existiria capitalismo. Então isso também é uma coisa interessante da gente sempre, quando vai voltar para a bruxaria, entender como é que essa bruxaria no Brasil, como é que ela foi construída no Brasil, que é um pouco diferente de uma construção de bruxaria de outros lugares, né? E é uma coisa que eu ouvi uma vez de um professor meu, de análise junguiana, que ele falou assim, você percebeu que os mitos brasileiros são quebrados? A mula é sem cabeça, o saci é sem uma perna, e a gente tem o curupira com as pernas viradas. Isso é um simbolismo porque esses mitos eles não eram assim, eles foram transformados nisso. Isso molda a cabeça do brasileiro, isso molda a bruxaria do brasileiro. Então a gente tem que entender as nossas origens para entender as nossas forças e aonde a gente também poderia aumentar as nossas forças no que tá faltando da gente, né? Acho que falei bastante, mas acho que deu para entender um pouquinho, né? Não falou bastante não, fica tranquila.